Olá pessoal, boa noite. São 18 horas, horário de Brasília, aqui em Salvador, Bahia. E eu vou bater um papo agora sobre um tema fascinante que eu nunca conversei, seja em live, seja em seminários. Direito do trabalho no Reino Unido. Eu já estou escrevendo aqui e eu já estou vendo que o meu interlocutor já está aqui. Ele é pontualíssimo. Deixa eu botar aqui, já fixei o comentário e muito bem, já vou puxá-lo para participar conosco na live. Senhoras e senhores, com vocês, José Lúcio Munhoz, advogado, juiz do trabalho aposentado, ex-conselheiro do CNJ, alguém que está em uma produção constante, como professor, e hoje está fazendo mais estudos ainda de pós-graduação no Reino Unido. E eu disse, olha, vou ter a oportunidade de bater esse papo com ele. Qual o tema? Porque falar da pandemia, todo mundo já está falando, já está um pouco cansativo. Então, já que as lives se tornaram uma forma de comunicação que veio para ficar, sem sombra de dúvida, no pós-pandemia, nós vamos ter isso. E aí, estamos aqui conversando com um cara muito inteligente, muito competente, com uma cultura enorme e que está lá no Reino Unido. Aí eu disse, vamos bater um papo sobre isso. Meus amigos e minhas amigas, boa noite com vocês, José Lúcio Munhoz. A palavra é sua, meu amigo. Opa, Rodolfo Pamplona. Para mim é uma baita honra, um orgulho danado estar com o rei das lives no Brasil, né? 200 já? Já passei de 200. Já passou de 200 lives. Como que eu vou conversar sobre direito com alguém que já fez mais de 200 lives? É bastante complicado aqui para mim hoje, hein? Tá te enfrentando aqui. Não, a gente vai bater um papo muito bom e hoje eu pretendo mais ouvir do que falar, porque eu quero aprender, porque a gente fala sobre outros sistemas, né, quando nós damos aulas na graduação ou na pós, mas o nosso conhecimento é simplesmente um conhecimento de outros livros que temos acesso, ou hoje, né, nos últimos anos, em função do acesso à rede, à internet. Mas ter a informação de alguém que está estudando isso, para mim, é sensacional, uma oportunidade de ouro, é uma golden chance para mim. Porque desde que entrei na pandemia, já conversei com pessoas de Portugal, da Espanha, de Timor-Leste, e agora vai ser a primeira vez que eu vou conversar com alguém do Reino Unido, olha só. Você está em que cidade aí, querido? Bem-vindo, Edimburgo, na Escócia. Olha capital só, da Escócia. Que chique, que chique, olha. Eu me lembro uma vez que eu fui na Escócia, eu comprei um kilt, ainda preciso usar, né? Alguma vez, alguma palestra louca eu vou inventar de kilt, vai ser muito legal. Mas, não, amigo, é bem clássico, fica bem bonito, é elegante demais o uso do kilt. No Brasil causa frisson. Mas ainda não tive oportunidade, mas eu acho bastante bonito, sim. Sim, eu acho legal. Eu comprei aquele assim, vermelhinho, com aqueles detalhes assim, preto. Achei bem legal. Vou fazer. Se eu achar um kilt que seja azul, vermelho e branco, aí eu compro para homenagear o Bahia. Time, que é o Bahia. Né? Mas vamos lá, meu amigo. Só antes da gente começar a falar sobre o Reino Unido, só para eu saber como é que você está aí, como é que está a questão da pandemia, do cuidado nisso. Eu quero ter, primeiro, essa noção geral, até para saber como é que você está. Conte aí. Tá. Obrigado. Antes de tudo, eu gostaria de falar para quem está nos ouvindo o que é esse tal de Rodolfo Pamplona. Hein? Só para vocês terem uma ideia. Poeta, compositor, músico, um jurista de primeira monta, magistrado de carreira já na Justiça do Trabalho, alguém que está impregnado de direito do trabalho até na alma. Né? Então é um baita cara. E mais que isso, olha o que esse cara me apronta semana passada. Ele entra em contato comigo e fala, eu lembro quando eu te conheci, foi no segundo semestre de 1995. Para ser preciso, no final do primeiro semestre de 95, no segundo, eu ainda era servidor do TRT da segunda região, o Munhoz ainda tinha barba e cabelo. E aí um pouco mais. Aí eu disse, olha só. Eu conheço há mais tempo que você possa imaginar. Eu não lembro que eu almocei hoje, o cara me lembra quando nos conhecemos, o que é um grande prazer para mim, é claro, né? Ter participado, acompanhar a tua história. Então... É o meu dom e minha maldição, é a minha memória. Então, quando eu vejo alguém, eu digo, eu guardo isso. E depois, por tendo acompanhado, me tornado seu admirador, como uma liderança associativa. Você foi presidente
da Matra, concorreu para a Matra, foi conselheiro do CNJ, alguém que depois mudou do TRT da segunda para o TRT da 12ª, teve aí o prazer, a honra, o privilégio, que eu não sei se eu vou ter, de conseguir se aposentar. E agora está na advocacia, atuando também no magistério. Para mim, cara, você é uma referência. Então, para mim, é um prazer poder conversar contigo. E aí, eu quero dizer para todo mundo que está nos assistindo, participando, olha, se você tiver qualquer dúvida sobre o direito do Reino Unido, o direito de trabalho do Reino Unido, a gente vai bater esse papo hoje aqui, mas pode seguir aqui o perfil do José Lúcio Munhoz aqui no Instagram, que aí você vai conhecer uma grande figura, um grande profissional também. E aí, também aproveita e me segue aqui no R Pamplona Filho, estou deixando os comentários abertos para o pessoal poder participar. Mas aí, Munhoz, me conte... Com blogs, YouTube, páginas no web, o Instagram, Facebook, redes, o Pamplona está em todo lugar, está em todo lugar. Parabéns, Facebook, parabéns. Porque esse tipo de iniciativa, quando contribui para as discussões, é uma doação para o outro, é bastante legal o que você faz e receba sempre meus parabéns aí por isso. Essa é a ideia. Desde que entrei no isolamento, eu incorporei algo que eu já tinha no meu dia a dia, mas virou quase um chavão, né, um bordão meu, aquela frase gigante. Quem não vive para servir, não serve para viver. E dentro dessa possibilidade de poder servir a comunidade jurídica, e mesmo leigo em geral, para saber exatamente como seus direitos, como é que estão nesse ponto. Eu digo, olha, está sendo uma oportunidade muito legal. Hoje eu estou um pouquinho mais disciplinado, cheguei a fazer 5, 6 lives por dia, agora digo, eu faço uma, no máximo 2, né? Mas para quem eu possa também, voltei, estou na ativa da magistratura, mantendo os processos em dia, aquela coisa assim, o que eu chamo de postagem de ostentação. Uma vez por mês eu posto meu GIN, né? O gerenciamento de informação do magistrado zerado, não é só em dia não, tem que estar zerado para eu poder ter essa liberdade de servir a cidadania através desses meios. Um deles é as lives através do Instagram. O Pamplona é uma mostra viva de que aquele preconceito da moleza baiana não existe, né? Na verdade, existe de alma mito, só, é de espírito. Que baiano só tinha 3 velocidades, né? Lento, muito lento e Dorival Caymmi. Eu acho que eu posso ser a prova de que, na verdade, o baiano tem 3 velocidades. É rápido, é trio elétrico e é Ivete Sangalo. Eu estou sempre em ritmo Ivete para poder falar. Ivete é a mulher perfeita, só não é perfeita mais porque torce por Vitória. Então, nesse ponto, o que eu posso fazer? Né? Mas vamos lá. Tá bom, mas você perguntou da pandemia aqui. Foi um dos países, o Reino Unido, que também, de início, negou um pouco a importância do problema. Não é? O Boris Johnson tem aquela tradição de ser do espírito conservador, tradicional, linha Trump e um pouco aí do nosso presidente, né? Mas não tanto quanto aos dois, né? É mais ameno. Também houve uma negativa, ele demorou um pouco para começar a implementar as situações aqui. Mas logo que o problema se mostrou grave, ele tem um núcleo científico que, segundo ele, orientava as ações do governo. E a partir daí foi aplicado lockdown, já em março, muito tempo de lockdown. A Inglaterra voltou a abrir segunda-feira da semana passada e segunda agora começou a Escócia a abrir. Nos 2 locais, com distanciamento, né, as regras de distanciamento, com condições sanitárias, enfim, aquelas proteções básicas. Os meios de transporte, aeroportos estão funcionando, estão fechados, como é que estão no lockdown? Voltaram a operar. Lógico que está tudo limitado, né? Até porque não tem ainda o movimento de passageiros para esse tipo de coisa. Mas o trem, por exemplo, sempre funcionou aqui, menor quantidade de efetivo, e o problema, porque demorou para tomar posição, foi um dos piores locais também com o resultado de mortes, né? Passou de 40 mil mortos aqui, né? É grande. Nós aqui passamos de 60 mil e a gente precisa realmente, lembrando o tamanho da população brasileira, então é preciso ter esse cuidado, não é? Exatamente. Mas se você faz análise proporcional da população, aqui foi um dos piores locais até agora. Por conta dessa... eu tenho um copo igual a esse em casa. Sim, ó, do Superman, ó. Eu fico aqui, ó. O pessoal fica com inveja dos meus copos da DC. Então, não aqui, Superman, Batman, não aqui, que aqui eu não tenho, mas enfim.
Então teve essa circunstância. Aí o governo, ele entrou na... Opa, eu prefiro mais esse aí, eu prefiro mais o Batman. Aqui, Eu prefiro mais o Batman. Tem uma historinha minha pessoal com o Batman aqui. Ah, o Superman tá com água, então vamos lá. Aí o governo fez aqui aí um programa de retenção de emprego, Job Retention. Ele foi um dos melhores do planeta em termos monetários. Ele paga 80% dos salários de todos os empregados até o limite de 2.500 libras por mês. Certo. Tá? E isso é muito aqui, é bastante. Isso dá 2.500 libras, dá 17 mil reais por mês. Poxa. Mesmo para cá, com o custo de vida alto, é bastante, é mais do que suficiente para alguém sobreviver. Então deram um suporte legal. É claro que você pega daí a economia informal, quem não tem todo o registro, tem toda essa dificuldade, mas é um percentual pequeno da população. Mas posso e fez um fazer sistema similar para os gig economy. Né? O primeiro comentário sobre isso que me parece importante e me permita que talvez um diagnóstico que estou tendo desde o começo da pandemia, é que essas medidas acabam, mais uma vez, demonstrando a necessidade de um protagonismo do direito do trabalho. Por quê? Porque nessas circunstâncias, olha só, o governo consegue fazer algum tipo de medida, inclusive bastante generosa nesse ponto, considerando a situação que vivem, mas para aqueles que estão no emprego formal. Ou seja, a necessidade de que, para proteger a cidadania, proteger a dignidade do indivíduo, nós tenhamos não essa busca de formas alternativas de trabalho que muitas vezes são confundidas ou são realmente situações fraudulentas, né? Mas sim a busca do emprego formal, dessa relação de subordinação reconhecida pelo Estado, né? Eu fui 4 anos assistente do professor Calmon de Passa, e ele dizia, Pamplona, a lógica do direito do trabalho, que é uma lógica que funciona bem no capitalismo, é dos limites da exploração aceitável. Ou seja, dos limites aceitáveis da exploração, vamos dizer assim nesse ponto. Para quê? Para que justamente se possa ter um campo de proteção, as regras do jogo. E isso, sem sombra de dúvida, é reforçado nesse momento. Isso é bem interessante. Eu queria, na verdade, Lúcio, para lhe deixar bem à vontade para falar, porque você é o interlocutor privilegiado aqui. Nós queremos te ouvir, né? E nesse ponto, eu quero saber de você, se pudesse dar um panorama geral aí sobre como é a disciplina jurídica das relações de trabalho no Reino Unido. Na verdade, não precisa ter minúcias, porque isso seria um curso intenso de 20 horas. Não, eu quero uma visão geral sobre a questão das relações contratuais, se há uma garantia de retribuição mínima, de jornada, de garantia de emprego. Essas grandes questões, não os penduricários, porque se a gente for explicar CLT para um inglês, ele vai pirar. Né? Imagina. Eu não quero saber os penduricários, eu quero saber a essência da proteção, porque isso pode nos ajudar, inclusive, a desmistificar algumas visões que nós, brasileiros, temos sobre o tema. A palavra é sua. Brilhe como sempre. Obrigado. Bom, a relação de trabalho aqui, é impossível não ter uma relação de emprego, né, no planeta. Qualquer sociedade vai ter uma relação de domínio, ainda que seja do Estado, né, estabelecendo uma relação em que alguém é subordinado ao outro, ainda que você tenha diferentes conceitos de subordinação. Né. Aqui, a vantagem que eu acho em relação ao nosso sistema é que aqui tem, na verdade, 3 sistemas diferentes. Você tem o self-employer, que é o autônomo por si só. Né. Você tem o empregado, o employee, trabalha sobre relação de subordinação, contrato fixo, mas você tem um terceiro gênero aqui. Você tem o worker. Né? E o worker é aquele que trabalha para outro, tem uma certa subordinação no exercício da atividade, mas ele pode recusar trabalho, ele não é obrigado a cumprir o que lhe pede, eventualmente, mas aí não é primordialmente, ele pode mandar alguém no lugar dele. Então, essa figura de worker tem alguns direitos, não como um empregado. Sim. Então, por exemplo, eu vi muito no Brasil, né? A justiça no Reino Unido decidiu que o motorista do Uber é empregado. Errado, né? Decidiu que é um worker.
E isso facilita, porque se fosse o empregado não poderia ser demitido, enfim, todas aquelas regras de emprego que se tem aqui, né, para o empregado, a gente até pode falar disso daqui a pouquinho. Então você tem aqui a figura do worker. Então o que foi decidido é que, no caso, é o worker, o motorista do Uber. Não é? Então ele tem algumas proteções. Uma mínima remuneração pelo seu horário de trabalho, e ele teria aí também os holidays, né, que seria as férias, sempre proporcional ao que ele fatura, ao que ele vende. Então essa foi a decisão que foi adotada. O que é mais fácil de ser adotada isso nesse sistema do que no nosso. Você falar que no nosso Uber é um empregado, você traz daí uma consequência muito grande. O grande problema do sistema brasileiro é porque é tudo ou nada. Ou seja, exato. Não, aí a discussão, nós tivemos ontem, não sei se você soube no Brasil, aqui uma paralisação de prestadores, de trabalhadores de aplicativo, e as pessoas, eu estou dando entrevista sobre isso o tempo todo, as pessoas vem cá, se ele não é empregado, como faz greve? Eu digo, primeiro você precisa entender o que é greve, e depois entender qual é a condição dele. Porque a partir do momento em que você começa a querer dizer que eles são microempresários atuando dentro de uma noção de uma ficção, quando eles têm uma relação de dependência, ainda que não se enquadrem no perfil estrito da relação de emprego. Essa ideia de querer enquadrar na relação de emprego é justamente porque o nosso sistema ou tem a CLT ou tem o inferno. A gente não consegue imaginar uma situação intermediária. Eu não sei se está dentro aí das suas investigações e por isso tentou trabalhar, mas eu fiquei curioso com essa figura do worker, né? E dentro dessa ideia da figura do worker, há algum tipo de proteção em relação à segurança, à saúde, em geral, eu digo assim, ou é algo das relações como um todo, talvez do self-employed também, não sei. Eu entender um pouco. De saúde, sim, né? As condições sanitárias, de segurança básica, sim. Qualquer worker está submetido a isso também. Agora, ele não tem, por exemplo, aviso prévio, ele não tem a proteção da dispensa injusta, ele não tem. O contrato pode terminar a qualquer momento, desde que o contratante elimine esse contrato. Então, o Uber pode cortar. Mas, ainda no caso do Uber, é preciso lembrar que eles estavam tentando um recurso para a Suprema Corte. Então, eu não sei efetivamente como está a situação final do processo, né? Porque foi muito divulgado aquela decisão que era do Tribunal de Apelação ali de Londres, mas eles estavam tentando a reversão disso na Suprema Corte. Um primeiro recurso tinha sido negado, mas depois eu não acompanhei mais. Então, não sei efetivamente a situação processual ainda daquele caso como que está. Agora, só um parênteses, na nossa situação, aí, quando você tem esses casos similares desses prestadores, né? Eu sempre acho interessante, porque as pessoas, normalmente, os profissionais da nossa área, aí, que se dividem em pró ou não relação de emprego, mas quando aqueles que defendem a relação de emprego, a sensação que eu tenho é que usam isso como uma sanção. Por exemplo, olha, o cara ganha pouco, é mal remunerado, não tem não sei o quê, então como punição você vai ter a relação de emprego. Como se a relação de emprego fosse uma sanção para a atividade leonina, em que impera na relação contratual desses dois. Né? E aí eu já tenho minhas restrições com relação a essa visão. Quando fala como sanção, é que como seria talvez a única forma dentro de um sistema em que se coloca tudo ou nada, de preservar a dignidade. E, na verdade, é uma solução que é imperfeita. Por quê? Porque, de fato, nessas circunstâncias, nós podemos ter, sem sombra de a menor sombra pálida de dúvida, situações de pessoas que trabalham como Uber, né, e não tem o menor perfil de empregado. O cara é servidor público e aí faz Uber em determinado horário, uma vez por mês. É claro que ele não está numa relação de emprego. É justamente por causa das circunstâncias fáticas. E aí sim, de uma superexploração em que se tornou talvez a única fonte de renda, né, para muitos trabalhadores, aí disse, não, tem que enquadrar com uma relação de emprego. Se a gente pudesse, no sistema brasileiro, e isso é muito complicado por causa do império da lei, é verdade, né, achar uma medida legislativa que pudesse trazer um mínimo de garantia, sem querer
transformar cavalo em zebra, acho que seria a melhor coisa que a gente poderia fazer, porque preservava-se, digamos assim, esse campo de liberdade para quem está fora do sistema, mas para quem torna isso a única fonte, efetivamente ter o mínimo de preservação de horários, o próprio mínimo de retribuição mínima garantir. Porque a forma como se pensa no sistema brasileiro é de querer aplicar, vamos pensar um laissez-faire, laissez-passer, mas a ideia de demanda e oferta. Ou seja, neste momento, estamos sem trabalho no Brasil, estamos todos em isolamento. Quem tem para subsistir, opa, vai virar Uber. Então vai ter uma forma de ter. Mas como agora tem muita oferta de Uber, aí começa a pensar em retribuições menores ainda. Ou seja, numa lógica que é só de exploração. Então, perceba, não, a gente não deve imaginar a relação de emprego como punição, mas sim como uma forma possível. E o ideal, sem sombra de dúvida, era achar o meio termo. Talvez claro. Trabalhador autônomo, dependente do sistema espanhol, alguma forma assim. Mas eu estou falando demais, eu quero te ouvir. Não, nós estamos proseando e é muito bom te ouvir também. A minha única restrição aí, para caracterizar como empregado, é que 75% da remuneração vai para o motorista. Né? O Uber ter 25% é muito para quem só oferece um aplicativo. É muito. Né? Agora, daí você considerar que os 75% que o motorista recebe seja considerado um salário nos termos habituais de uma relação de emprego, daí é complicado, porque não existiria atividade. Exato. Né? Porque com 25% você não retribui nem os reflexos fiscais de uma relação de emprego, que dirá férias, 13º e outras e o tantas que é circunstâncias. Interessante, uma das coisas que eu acho assim, sabe, eu não sei, eu estou ficando velho, né? Já tenho 25 anos de magistratura, 28 de tribunal. Eu estava com 25 também. Toda a eleição, seja à esquerda, seja à direita, todos, sabe, sem exceção, falam que uma das grandes soluções para a relação de emprego é a desoneração da folha. Todo mundo concorda. Na época da eleição, assume a presidência. Exato. Essa história some. Esquerda, direita, todo mundo. Exatamente. É uma das coisas que eu acho mais impressionante nesse ponto. Por quê? Porque efetivamente todo mundo concorda que é o sistema brasileiro que coloca a folha de pagamento como fato gerador de tributo, é uma das coisas mais desestimulantes da atividade econômica, e isso a pessoa não tudo. É um negócio estranho. Eu queria saber um pouquinho, claro, eu quero saber o que você quiser nos colocar, para mim é importante, mas eu queria, dar uma sequência, você falasse um pouco sobre a atividade sindical no Reino Unido. Eu tenho muita curiosidade, porque sabe aquela coisa do estudioso, do menino CDF, que adora ver filmes, e aí eu fico vendo filmes sobre Margaret Thatcher, ou mesmo, do meu lado, mas Liverpool, a sensibilidade do Billy Elliot, aquela coisa do contexto lá da greve dos mineiros, e a força do sindicato, essa coisa que eu queria aprender. Diga aí. Tá, mas ainda voltando, só na questão do worker, uma das coisas que pegou muito aqui é o zero-hora contrato. É o contrato de zero-hour contract. É o contrato que não tem um horário pré-definido. Né? Que seria aí a nossa reforma trabalhista tentou implementar algo do gênero. E é usado aqui em torno de 5% dos contratos são nesse ritmo. E aí é basicamente uma situação de worker. Eu só trabalho quando eu quero, mas tenho aí a garantia, não posso ser discriminado, que são algumas garantias que tem o worker, né? Não pode ser discriminado, tem o salário mínimo, tem as férias, enfim, tudo isso. Com relação aos sindicatos, os sindicatos aqui no Reino Unido tiveram um papel importantíssimo ali na década de 50, 60, 70, mas de lá para cá veio perdendo muito o vigor, o sindicalismo aqui. Hoje deve representar menos de 20% dos trabalhadores sindicalizados, né? Ou seja, representados por um sindicato aqui no Reino Unido. Isso veio desde a política, principalmente de Thatcher, né? Que até quando ela faleceu aqui, movimentos sindicais que celebraram. Né? Foi circunstancial.
Mas É porque, na verdade, vamos falar sobre ela, bem ou mal, ela bancou, ela peitou, né? Como nenhum outro político teria peitado sindicatos no passado. Se isso foi bom para a economia ou péssimo como foi para os sindicatos, é algo que a história que julga. Mas, sem sombra de dúvida, essa postura mostra que, digamos, explica essa comemoração da morte dela. Né, sim. Sim, e os sindicatos aqui, ao contrário do Brasil, que faz de conta, né? No Brasil a gente tem a tendência a fazer de conta. Né? Vamos fazer de conta que os sindicatos são neutros, que não podem apoiar ninguém. E a gente sabe que todos os sindicalistas apoiam em um braço político. Aqui é oficializado, ou seja, o sindicato pode apoiar um partido, pode depositar dinheiro para o partido, e aqui os partidos fazem muito com o Partido Trabalhista, aqui, Labour Party. Então, eles têm uma atuação bastante vinculada realmente com uma estrutura oficial partidária. Né? Mas aí, um dos principais modos de diminuir a força do sindicato, olha só que curioso, né? E foi um pouco que foi adotado aí pelo Getúlio, na nossa CLT, né? É instituir os direitos trabalhistas por via legal, em estatutos legais. Aí, se você tem, bom, o limite de jornada é 8 horas, aí você não precisa do sindicato estar brigando para diminuir a jornada. Se você tem um salário mínimo básico fixado em lei, o sindicato só vai tentar brigar para aumentar esse valor, mas não para estabelecê-lo legalmente. Se você tem férias estabelecidas legalmente, o sindicato vai perdendo força conforme você vai legalizando, né, estatutariamente, que aqui no caso as leis são chamadas statutes, né, estatutariamente você vem normatizando esses direitos trabalhistas. Tanto que aqui se aplica o common law, e o common law a gente sabe, né, é uma produção jurisprudencial de quais são os direitos, né, normalmente aplicados aos cidadãos. É claro que há participação legislativa também, né? Não excludente, mas é menos regulado do que numa situação do civil law, como a nossa, que só o que está na lei é que me obriga. Aqui não, as decisões judiciais vão criando os precedentes que acabam obrigando a conduta das pessoas a observar aquele tipo de regramento. E quando eu fui fazer a primeira audiência aqui em 2015, acho, que eu fui convidado aqui para uma audiência, e eu fui com o presidente do Employment Tribunal, Court of Appeal lá de Londres, e ele me colocou na mesa junto com ele. Ele foi muito gentil, porque ele colocou para mim o processo, colocou um livro, que era a lei, maior que a nossa CLT, maior que a nossa CLT. Aliás, tem um aqui, ó. Opa! Olha só o tamanho. Isso, legislação, ou seja, jeito positivo, civil law no direito britânico. Né? Aí eu falava exatamente para ele, cadê o common law aqui, né, depois da audiência? Porque quando ele perguntava alguma coisa para o advogado, né, o advogado falava alguma coisa durante a audiência, ele falava assim, para me ajudar, né, para eu me localizar, ele falava, que página, doutor? Né? Só para que eu pudesse olhar a página e tal, e poder acompanhar o debate. É muito regulado. Então, os direitos são estabelecidos legalmente, tal, as regras. E isso diminui a força dos sindicatos. É uma regulamentação geral ou uma regulamentação específica de atividade econômica ou profissional? Ou seja, a limitação da jornada, por exemplo, é geral para todos os trabalhadores? Temos categorias diferenciadas? Como é que funciona isso? Tem situações diferenciadas, como os médicos. Tem um limite geral. O limite geral, por exemplo, é 48 horas semanais. Certo. E você pode fazer um acordo para trabalhar mais que isso. Certo? Individual mesmo. Individual. Você pode. Mas, o que acontece? Normalmente, o limite normalmente aplicável para os menores de 18 são 40 horas. Entendi. 40 horas. Acima de 18 anos, você pode trabalhar 48 horas. Há uma idade mínima para trabalhar? Não, tem, mas eu não saberia te dizer exatamente aqui. Podem trabalhar como aprendiz, né, os menores de 18, como na nossa situação, e os aprendizes também maiores. Eles têm o menor salário é o dos aprendizes, é 4,15
por hora, enquanto o salário mínimo de um maior adulto é de 8,72. Então é menos da metade que ganha um aprendiz. Pode ser um aprendiz maior? Pode. E aí, no caso, ele vai ganhar esse salário, mesmo sendo maior de aprendiz, no primeiro ano da aprendizagem dele. Depois, a partir do segundo ano como aprendiz, ele recebe o salário dele normal, como todo trabalhador, que vai acima de 25 anos, é 8,72 por hora. 8 vezes 7, estou ruim de conta aí. 7 vezes 56, vamos lá. 56, mais ou menos, por hora trabalhado, né? Se for entre 21 e 24, ou seja, de acordo com a idade, menos de 18 é 4,55, de 18 a 26,45 por hora, de 21 a 24, 8,20, e acima de 25 anos é 8,72 por hora. Esse é o salário mínimo. E aí, o que começaram a estabelecer leis, além da atuação, é claro, do próprio governo combatendo o sindicalismo. E a globalização, né? Que vem com a ideia de flexibilização, o sistema neoliberal. A imigração dificulta a sindicalização, porque os migrantes não querem se sindicalizar, não querem se envolver em política, né? Não querem buscar esse tipo de situação normalmente. Então, tudo isso foram sistemas que vieram a enfraquecer a atuação sindical. E os sindicatos podem, é claro, né, fazer a negociação coletiva. Eles, inclusive aqui no Reino Unido, têm a garantia de emprego. Se você tem mais de 2 anos como empregado da empresa, você tem uma limitação no poder demissional do empregador. Tá? Eles não assinaram a Convenção 158, mas quase não tem necessidade, porque para você demitir, por exemplo, você tem uma empresa, você instituiu uma máquina nova, e aí você não precisa dos 10 empregados, você vai cortar 3 desses 10 empregados que você tem. Você tem que estabelecer com os empregados uma negociação prévia, uma negociação. Você tem que estabelecer uma negociação formal com eles de quais serão os critérios para escolher os 3 que serão dispensados. Sensacional! Entendeu? Se for mais de 20 demitidos, aí você precisa fazer essa negociação com o sindicato. Tá? Mesmo que não... Ou seja, o sindicato, ainda que eles não sejam sindicalizados. Então, o sindicato é chamado e esse procedimento pode demorar, se for uma demissão simples, de poucos, diretamente, em torno de 30 dias, essa negociação para estabelecer os critérios, ou até 90 dias com o sindicato. Tá? É obrigatório essa negociação. Se não tiver essa negociação, o empregado já entra de cara e fala, eu fui unfair dismissal, então fui demitido injustamente, e aí eu quero minha indenização. Né? Isso chama redundância aqui. Então, quando a empresa tem redundância, caiu o número de clientela, situação econômica difícil, mudou a estrutura dela, enfim, ela precisa reduzir quadros. Normalmente, se adota a política do the last first, o último primeiro. Então, quem o último entrou na empresa é o primeiro que vai perder o emprego. Entendi. Normalmente. Mas se você pega uma demissão em massa, os últimos são todos jovens, aí não se aplica isso porque seria discriminatório em relação à idade. Entendi. Então, por isso que passa por esse processo de negociação. Se você tem mais de 2 anos na empresa, ainda que você seja dispensado por redundância, você teria uma indenização. Então, realmente não é preciso mais, foi lá, passou o processinho, e aí você é dispensado. Então, você tem uma indenização, que é também de acordo com a idade. Entendi. Tá? Também de acordo com a idade. Meio salário, meia semana de salário por ano para menores de 22 anos, 1 semana de salário por ano entre 22 e 41 e 1 semana e meia de salário por ano para os que têm acima de 41 anos. Então, esse que vai ser o cálculo do redundância. Além disso, se ele entender que ainda que o procedimento, que tenha havido o procedimento ou não tenha havido, que a sua dispensa foi discriminatória, aí qualquer um pode entrar com uma ação judicial e falar, eu fui discriminado, eu quero uma indenização, além dessa compensação, porque essa compensação é só para quem tem mais de 2 anos, ou que tenha sido demitido de modo injusto. Ele tem menos de 2 anos, mas foi demitido de modo injusto por esse critério, ele poderia pleitear
essa mesma indenização. Agora, se ele foi demitido corretamente, se o procedimento foi considerado adequado e ele foi dispensado, ele tem menos de 2 anos, ele não recebe só o aviso prévio. Né? Só o aviso prévio. Isso aqui me permita reforçar digamos assim, uma tese que eu tenho defendido há muitos anos em relação ao direito do trabalho brasileiro. Sabe? Eu costumo dizer que o direito do trabalho brasileiro, e o que você falou aqui, reforça ou vem ao encontro dessa minha tese de muitos anos. O direito do trabalho brasileiro protege muito pouco. O direito do trabalho brasileiro, na verdade, só é caro. Só é caro. Ou seja, é caro para contratar, é caro para manter e é caro para despedir, mas se não pagar, despede da mesma forma. Esse sistema que você me traz de um dos berços do capitalismo mundial, né, é um sistema que protege muito mais do que o sistema da CLT. Talvez ele esteja, quando a gente pensa a indenização, a questão de uma semana, né, pode ser nesse ponto menos oneroso para o empregador no final das contas, mas todo o dinheiro que sai de uma situação em que você não estava programado é sempre algum valor. Mas nesse ponto, o processo para se chegar à extinção do posto de trabalho é efetivamente um sistema que é uma participação. Para trabalhar com uma base filosófica, aquilo que eu chamo de consenso democrático habermasiano, sabe? De tentar achar ali uma situação, seja pela via individual em menor quantidade de pedidas, seja pela via coletiva para evitar discriminação. Eu achei isso sensacional e isso precisa ser compreendido no direito brasileiro. Muitos processos que eu tenho acompanhado na Justiça do Trabalho, né, que eu faço um estágio lá, de vez em quando eu vou lá na Justiça do Trabalho, oficialmente aprovado, aí os juízes conversam comigo antes, aí eles discutem com quem eu vou e tal, né, assistir a audiência. E muitos desses processos é justamente sobre isso, discriminação ou unfair dismissal. Sempre o cara é dispensado, ele já vai buscar a Justiça do Trabalho nessa situação. Para usar uma linguagem do vôlei, você levantou para eu cortar. E agora eu preciso que você explique para todo mundo que está nos ouvindo. E quem está nos ouvindo, gente, aperta esses coraçõezinhos aí do lado, porque isso muda o algoritmo e as pessoas começam a ver isso, porque as pessoas precisam saber disso. Por favor, meu amigo José Lúcio Munhoz, me explique as formas de solução de conflitos trabalhistas no direito do Reino Unido, notadamente a pergunta que não quer calar. Tem justiça do trabalho aí, Bom, quem tem uma legislação desse calibre aqui, né? tem justiça do trabalho. Employment Tribunal. Tem primeira e segunda instância, a Justiça do Trabalho. Employment Appeal Tribunal, que é os tribunais de apelação. A Justiça do Trabalho aqui tem uma jurisdição menor, veio do antigo Tribunais Industriais, era o nome antes, né? Industrial Tribunals, e virou Justiça do Trabalho, Employment Tribunal. Normalmente se chama cortes dentro do Poder Judiciário, então tem uma diminuição aí no termo de utilizar tribunal para a Justiça do Trabalho aqui. Mas tem outras justiças, os tribunais de pequena alçada que também chamam tribunais dentro do Poder Judiciário. A Justiça do Trabalho é dentro do Poder Judiciário, funciona dentro da estrutura do Judiciário, então é a Justiça do Trabalho efetivamente de primeiro e segundo grau. Ele tem 2 tribunais de apelação, só aqui curiosidade, em Londres. É monocrático, é colegiado? Como é que é a primeira? É colegiado nos casos de discriminação. Certo. Nos demais casos é monocrático. Primeira instância é colegiada também? Na primeira instância que é colegiada. Tá? Quando é caso de discriminação. E aqui a primeira... juízes togados, não? Tem figura de classista como a Alemanha, alguma coisa assim, não? Então, tem o colegiado classista nos casos de discriminação, só. Perfeito. Então, nos casos de discriminação, aí há um colegiado, um juiz de direito e 2, os classistas, né? Um do empregado, outro do empregador. Como é que é a forma de indicação desses classistas? Eu não saberia te dizer, mas são dos Faz uma pesquisa, respectivos... eu quero aprender sobre isso. Vamos fazer um artigo junto, porque esse é um tema que me interessa
enormemente. Siga aí. Então, eles são indicados pelas representações, né? A nomeação é sempre governamental. Então, mesmo do juiz aqui, você não tem um processo de concurso para nomeação do juiz. Quando tem vaga, eles abrem, os advogados se inscrevem, eles analisam o currículo, chamam uma banca com profissionais. A minha supervisora do doutorado, por exemplo, ela compunha a banca. Ela é professora, não é juíza, não é nada, e ela compõe a banca de avaliação dos candidatos a juiz do trabalho. Tá? Aí eles compõem a banca e acabam escolhendo lá as pessoas. E tem o part-time judge também, que ele é advogado, se candidata para ser part-time judge. Então ele vai trabalhar meio período como juiz do trabalho. Tem outros ramos do judiciário também com essa figura. E volta. Mas você tinha me perguntado, a gente estava num ritmo e acabamos desviando o assunto. As formas de resolução. Tem a Justiça do Trabalho. E é interessante porque a Justiça do Trabalho, a jurisprudência, aqui chama jurisdição, e às vezes eu me confundo um pouco, desculpa. A competência dela, né, a jurisdição da Justiça do Trabalho aqui, ela é limitada, ela é menos do que a nossa. Uhum. Então, a competência da Justiça do Trabalho é para os statutory rights, justamente os direitos legais. Uhum. Então, há uma proposta, há uma consulta aberta aqui no Reino Unido para... No Reino Unido não, Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha. Há uma diferença de Grã-Bretanha e Reino Unido. Uhum. Na Grã-Bretanha, a Grã-Bretanha é formada por Inglaterra, País de Gales e Escócia. Certo. O Reino Unido são os 3 mais Irlanda do Norte. Certo. Tá? Então, quando compõe os 4, é Reino Unido. Mas os países tiveram devolvidas algumas competências legislativas, administrativas. Então, a Irlanda tem muita atividade autônoma, a Irlanda do Norte. Sim. Então, por exemplo, na Justiça do Trabalho e os direitos trabalhistas, ela é independente. Então, não posso falar isso de Reino Unido. Entendi. É bretão. É da Grã-Bretanha o direito nesse caso. Aí, você tem a competência para o statutory rights, só os direitos estatutários, ou seja, os direitos legais. Os que ultrapassam isso, daí não é competência da Justiça do Trabalho. E há uma consulta no parlamento tentando expandir, ou seja, uma consulta para expandir a competência da Justiça do Trabalho para toda a situação. Então, por exemplo, você tem aqui, você trabalhou extra hours, você tem 48 horas, mas você trabalhou mais e não te pagaram mais por isso. Uhum. Né? Não há um adicional de acréscimo por horas extras. Entendi. Certo? A não ser que tenha negociação coletiva, claro, ou contrato, e aí tem muitos. Né? Mas a legislação não tem propriamente dito essa circunstância. Você tem que trabalhar 48 horas no máximo e num limite de 17 semanas. Você pode uma semana ou outra ultrapassar se você concordar, mas no limite de 17 semanas você tem que ter a média de 48 horas. Se você trabalhou mais, a empresa pode ser punida por isso e tal. Entendi. Então, eles têm essa tentativa de ampliar os horizontes da Justiça do Trabalho. Então, se você tem, por exemplo, uma disputa de horas extras, por exemplo, esse é um direito estatutário e é um direito contratual, porque você estabelece no contrato quantas horas. Então, o sujeito pode entrar na Justiça do Trabalho e pode entrar na Justiça Comum. Entendi. Ele pode optar. A vantagem da Justiça do Trabalho não tem custa nenhuma, não é? E só que tem a prescrição. A prescrição são 3 meses para você entrar com uma 3 meses menos um dia. É o termo. 3 meses menos um dia. E se for unfair dismissal ou por redundância, aí são 6 meses. Tá? Ou discriminação, são 6 meses. Aí você tem uma limitação da competência da Justiça do Trabalho nessas hipóteses. Então, normalmente se usa a Justiça do Trabalho para essas circunstâncias que sejam direitos estatutários. Se, por exemplo, você tem num contrato que, além do seu salário, a empresa vai te pagar a empregada doméstica, certo? E a empresa não fornece a empregada doméstica, você não pode entrar na Justiça do Trabalho, que é um direito contratual e não legal. Você tem que ir obrigatoriamente na Justiça Comum. E aí você pode se valer, claro, na Justiça Comum. Na Justiça Comum,
dos meios alternativos de solução de conflitos, né? Como conciliação é raro, eles têm um sistema de conciliação, eles têm muito mediação aqui. Entendi. Conciliação é quase zero, é por conta dos próprios advogados que tentam a conciliação. Certo. E aí a arbitragem tradicional, se for um direito contratual, se discutido na justiça comum. Na justiça do trabalho, você é obrigado a acionar o EICAS. EICAS é um sistema, tipo uma delegacia regional do trabalho, mas com uma estrutura muito superior. Tá? Eles têm um órgão independente, governamental, que prestam assessoria, atende por telefone, tem cursos para instruir empresas como atuar dentro das leis, aos trabalhadores, quais são os seus direitos. Eles têm uma atuação linda aqui. Eu passei um dia com eles ali em Glasgow, atendendo telefone, prestando consulta para os empregados que ligam para saber dos seus direitos. Está bem legal. Quando você vai entrar com uma ação, você é obrigado a entrar no EICAS, exceto naquelas situações também de discriminação e tal, e você fala, tem uma tentativa de conciliação. A não ser que você diga para o EICAS, eu não quero conciliar, não quero, eu estou vindo aqui porque eu sou obrigado, não quero conciliar, e o EICAS dá um papelzinho que você foi lá, e aí você pode entrar na Justiça do Trabalho. Sem isso, você não entra na Justiça do Trabalho. Você entra com a ação, vai ser dismissal, né? Vai ser extinto sem julgamento do mérito. E a arbitragem trabalhista, na legislação aqui, para os casos da Justiça do Trabalho, Statutory Rights, só mediante o EICAS. Só o EICAS fornece a arbitragem trabalhista gratuita, tanto as labors, que são para disputas coletivas, quanto o employment, que é para os contratos individuais. Então, eles fornecem essa arbitragem gratuita. É pouquíssimo utilizado, é mais utilizado na situação de labor, porque labor aqui é os coletivos, né? O direito coletivo do trabalho eles chamam labor. Quando você fala labor rights, é o direito coletivo. A gente tem a mania de traduzir exatamente labor como direito do trabalho e imaginar equivocadamente, não é. Labor aqui são os direitos coletivos, o individual é employment rights. E aí eles fornecem os dois tipos de arbitragem. A arbitragem individual do employment, ela, se as partes se submeterem a ela, aceitarem, não é obrigatória, claro, mas se aceitarem, aí a decisão é vinculante. É obrigatória, é uma sentença judicial, com o mesmo poder de uma sentença judicial. Se for uma arbitragem coletiva, né, de direito coletivo, labor arbitration, aí as partes não são obrigadas a seguir a decisão que for proferida pelo árbitro. Por quê? Porque, como no nosso caso, o direito coletivo é um direito de briga, não existe um direito a ser executado. Certo? Entendi. Você pede a criação de um direito. E como a criação de um direito só pode ser feita por vias legais ou negociais entre as partes, não pode um terceiro criar um direito não previsto legalmente ou contratualmente. Então, essa arbitragem coletiva, ela não tem imposição obrigatória, mas mais de 90% cumpre essa sentença. Porque a parte que ganha, se for o empregador, é lógico, né? Ele está fácil cumprir, só não dá. E se os trabalhadores vão perder força, vão fazer uma paralisação, né? Contra, vai ter pouco efeito prático. E o empregador que não cumpre, os empregados podem fazer uma manifestação e aí vão estar fundados num princípio maior, ou seja, tem mais um braço armado, né, a favor da luta dos empregados em relação àquele direito. E aí diminui a imagem da empresa, o seu relacionamento. Então, é bastante interessante. E nas negociações coletivas entre sindicatos, patronais e de trabalhadores, as empresas, mesmo componentes daquele segmento, não são obrigadas a cumprir as convenções coletivas. Salvo se ela se obrigar no seu contrato com o empregado. Novamente. Você não tem uma força ultrapartes assim, nessa situação. A não ser que ela aceite. Lógico, os acordos coletivos, que daí é com aquela empresa, aí são obrigatórios, né? Os acordos coletivos. Mas um pub que participa do sindicato dos pubs, o sindicato dos pubs cria lá uma convenção coletiva, esse pub aqui não tem obrigação de seguir.
A não ser que ele tenha lá no seu contrato com os empregados, ó, quais são os seus direitos? Aqueles definidos pela norma. E muitos têm, a maioria tem, acho. Mas não há uma força normativa íncita à própria circunstância da convenção. É preciso que haja uma adesão, uma vinculação contratual. Só se a maioria dos seus empregados for vinculados, associados ao sindicato que firmou. Porque aí você é tem um sistema de pluralidade. Você não está obrigado a... Você tem mais de um sindicato, nesse ponto? Tem. Ou seja, você tem liberdade de escolher a união que quer participar. Que ótimo. Agora, querido, já estamos batendo um papo há 51 minutos. O Instagram, ele é cruel, né? Então, quando ele chega a 60, a gente cai. Então, eu quero dizer que, muita gente já falou isso aqui, é algo que é sensacional, está sendo uma aula de direito do trabalho estrangeiro, de aula de direito do trabalho do Reino Unido ou da Grã-Bretanha, né? Aprendendo sempre a diferença, né? Mas nesse ponto que traz novos horizontes para quem atua aqui. Eu quero, na verdade, arrematar lhe agradecendo, porque eu sou alguém que, como você confessou no começo, eu conheci quando eu ainda era servidor do seu trabalho e você um jovem juiz substituto, barbudo e cabeludo, lá no terreno da segunda região. Não era tão cabeludo já, mas era barbudo. Digamos assim, que houve aí uma evolução. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais, né? Mas, nesse ponto, é dizer da minha enorme satisfação. Foi um papo extremamente agradável. Passou aqui mais de 50 minutos, a gente nem sentiu. Então, eu quero dizer a todo mundo que está nos assistindo que, olha, siga aí José Lúcio Munhoz no Instagram. Se você tiver dificuldade de achar o número, no card que eu coloquei lá, marquei o perfil dele, é só clicar, siga para você conhecer ainda mais, porque se trata de uma grande figura, um grande ser humano, foi um grande magistrado, hoje um grande advogado e professor, e sem sombra de dúvida alguém muito claro e acessível, como todos viram aqui. Quero dizer a todos aqui da minha honra, meu prazer, meu privilégio bater esse papo contigo e simplesmente aqui também ter a oportunidade de te agradecer e lhe dar a palavra aí para as suas considerações finais antes que o Instagram nos castre a palavra. Só está caindo aí, porque deu uma travada no seu, no seu vídeo. Olha, Rodolfo, você com a sua sensibilidade humana gigante, né, próprio de todo poeta, de todo artista que está impregnado, de bom baiano, né, acho que é da natureza, né, eu fico extremamente emocionado com as suas palavras, porque não vem de qualquer um, né, vem de um ser humano que eu também admiro muito por tudo que você tem feito e pela sua carreira, pela sua história, né, já fiz questão de abrir aqui falando isso, e quando eu anunciei o nosso card, eu coloquei, olha, eu fui convidado pelo Mito, né, para bater um papo, então é muita honra, eu fico muito feliz, e claro, né, estou sempre à disposição de todos os colegas para conversar sobre o tema de direito. Direito é o que nos move, né? Quem entra nessa vidinha se fica viciado nessas questões do direito. Eu sempre tentando... Eu digo para os meus colegas professores, né, que a atividade de ensinar, né, na verdade, é conjugar 3 verbos: seduzir, induzir e deduzir. Nós, professores, temos que seduzir nossos alunos para que eles se apaixonem pelo que a gente ama. Temos que induzir todos eles e todas elas a pensar no direito, para que eles possam deduzir suas próprias conclusões. Eu confesso a ti, meu amigo Lúcio, que eu já estou seduzido para estudar o direito no Reino Unido. Você, sem sombra de dúvida, é um grande colega e um grande professor. E, Rodolfo, quando a gente olha o diferente, a gente tem, é bom ter esse olhar curioso, né? De olhar o outro, mas sem os preconceitos nossos. Então você olha o diferente, porque quando você olha o diferente, querendo aprender, querendo conhecer o porquê, as razões, você passa a fazer as suas reflexões sobre você, sobre o seu cotidiano, a sua realidade. E refletindo, será que aquilo é bom? Será que aquilo é ruim? Não é? O que poderia me ajudar? E tudo vem de uma base cultural. Se a gente for falar da justiça do trabalho aqui, dos processos,
A audiência aqui demora 2 semanas, uma audiência. As circunstâncias do processo trabalhista aqui, você bate o olho assim e fala, isso é insano. Por quê? Porque a gente bate o olho com a nossa cultura, com a nossa realidade. E para eles, o day in court, né, a possibilidade de expor o seu caso sem interferência judicial, porque o juiz quase não interfere, dá liberdade para os advogados, um sistema adversarial, um advogado contra o outro, aquele sisteminha americano que a gente, né, é acostumado a ver nos filmes, é um direito básico de cidadania para eles. Então tem uma importância grande nisso. E até por conta disso saem muitos acordos, porque se o sujeito tem que gastar um advogado por 1 semana inteira no tribunal, 2 semanas inteiras no tribunal, não é? Isso sai um custo muito alto. Então isso acaba favorecendo alguns acordos aí no curso desses processos. Então olhar esse diferente, né? Ter esse olhar pelo diferente, para tentar compreender, para tentar aprender, nos faz melhores, né? Saber que a gente não sabe nada, né? Que a gente sabe um pouco, mas que a gente pode evoluir, a gente pode crescer olhando o outro, olhando diferente. E sem sombra de dúvida, acho que a gente pode evoluir e aprender muito. Eu quero exortar você a continuar apresentando as suas reflexões sobre o direito do trabalho no Reino Unido, apresentando isso para todos nós, porque estaremos na primeira fila da plateia para aprender e aplaudir. Meu querido amigo, vou me despedir, porque daqui a pouco vai aparecer aquele contadorzinho implacável de 2 minutos para a gente cair, e eu não quero ter o desprazer de cair sem poder me despedir e registrar publicamente também a minha admiração por você. Todos e todas que nos seguem, por favor, quero bombando aí o Instagram do José Lúcio Monhós. Eu quero que ele esteja aí e que ele se estimule cada vez mais a fazer outras lives, trazendo para nós essas informações que a gente não tem acesso muito comum. Muito obrigado, meu amigo. Gratidão. Eu que diga. Um beijo no coração e de todos aí que estão nos assistindo. Fiquem com Deus, que o Papai do Céu proteja todo mundo e se cuidem. Tá bom? Amém. A gente se encontra em outra oportunidade. Tá bom, querido. Obrigado, viu? Um abraço.